é o nosso Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Jeremias capítulo 13. Eu creio que já estamos aí há 2 semanas fazendo exposição do livro de Jeremias, né? Não capítulo por capítulo, mas uma série de textos específicos. E nós vamos ler no capítulo 13 de Jeremias, do verso 1 ao verso número 18. 1 a 18. Os irmãos que estão em casa também assistindo pelo YouTube, estejam aí também acompanhando e fazendo a leitura juntamente conosco. Eu vou pedir que a igreja leia comigo até o verso de número 18, tá bom? Vamos lá? Assim me disse o Senhor: vai, compra um linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que me compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. E eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim a toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome, louvor e glória, mas não deram ouvidos. Pelo que diz-lhes esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo jarro se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Mas tu diz-lhes: assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis que se assentam no trono Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Fá-los-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem os vossos pés dos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo, por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dizei ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. Até aí. Senhor Deus, nosso Pai, te bendizemos nesta manhã,
reconhecendo soberania, glória, honra e poder e declarando a nossa fragilidade, os nossos pecados, as nossas mazelas e o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto precisamos da Tua glória sobre a nossa vida, do Teu poder sobre cada um de nós. Rogamos, ó Deus, que Tu estejas tratando o nosso coração de maneira que sejamos sempre humildes na Tua presença. Tira de nós toda a soberba, orgulho, aquilo que não condiz com o caráter de Cristo em nós. Oramos assim, ó Deus, confiados de que, mediante a Tua palavra, Tu hás de nos ensinar, nos instruir, nos corrigir, nos exortar, nos consolar, nos confortar, nos direcionar à Tua vontade santa e soberana. Assim oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero compartilhar nesta manhã com os irmãos o tema: Deus trata o pecado de soberba da nação, nessa exposição dentro do livro de Jeremias. Eu já vou adentrar ao conteúdo, espero que você esteja acompanhando as mensagens anteriores, porque eu estou falando pela manhã e pela noite. Então, é sempre dentro do livro de Jeremias, lembrando que Jeremias profetizou em 627 a.C. Jeremias é o enviado de Deus, é o designado de Deus para proclamar para Jerusalém e para Judá. Lembrando que o reino de Israel havia sido dividido por conta do pecado lá atrás de Salomão, e nos dias dos filhos de Salomão o reino se dividiu, né? Roboão e Jeroboão. E agora então nós temos a nação de Israel dividida em duas. E essa nação agora tendo profetas que estão falando tanto para uma quanto para outra nação, que estão anunciando tanto a uma as verdades do Senhor. E esses profetas, dentre eles Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, são levantados para falar. Alguns são contemporâneos, outros não, né? Então, só para que você se localize em relação à questão do livro, né? Nós vimos que Israel estava num quadro de distanciamento de Deus, de rebeldia de Deus. E Deus queria, de alguma forma, ensinar, porque Deus é muito didático, Deus é um grande professor, que quer ensinar para o seu povo o caminho correto, né? E vai chamar, então, Jeremias, para que Jeremias pudesse, então, estar vivenciando uma experiência, e, ao vivenciar essa experiência, traduzir essa experiência para a realidade espiritual da nação. Tá? Então, a experiência do profeta é a lição dada para Israel. Deus deu uma ordem, ou várias ordens. As ordens de Deus. O profeta tinha que comprar um cinto de linho. Alguém aqui é costureira da nossa igreja? Alguém que mexe com costura? Quem? A Lu do Emerson, né? O linho, gente, ele é um tecido finíssimo. É um tecido que não tem mistura, que ele é puro. Na sua composição, ele não tem nenhum tipo de outros elementos. E é considerado um tecido nobre, né? Resistente, com grande durabilidade. O linho é esse. Deus, então, mandou que o profeta comprasse um cinto de linho. Cinto, homens e mulheres usam, né? Cinto, a gente coloca aqui, né, na parte do quadril para prender a roupa, né, a calça, o vestido, para dar um adereço a mais. E o cinto de linho, ele fazia parte da veste sacerdotal, desde os dias do sacerdote Arão, né, irmão de Moisés, quando Deus atribuiu a ele essa responsabilidade. Então, dentre essas questões, tinha todo um vestuário, e o cinto de linho fazia parte dessa composição litúrgica, digamos assim. Deus, então, manda. Jeremias compra um cinto de linho e põe na cintura.
Prender o cinto significava, portanto, um sinal de ligação, porque quando eu estou aqui, eu estou com o cinto. Se eu fico sem o cinto, a calça fica frouxa, né? O cinto, então, ele prende a roupa ao corpo, mas o cinto também tinha uma ideia de afinidade, de comunhão, de intimidade, de ligação. Porém, assim que comprasse o cinto, né, Jeremias não poderia colocar o cinto na água. Era uma lição importante, pois preservar a integridade do cinto manteria as boas condições do cinto, de linho. Né? Ele comprou e cumpriu as orientações de Deus. Foi lá, comprou o cinto e não pôs na água, ficou certinho. Deus mandou uma segunda ordem. Agora, pela segunda vez, vem a palavra do Senhor, dizendo assim: toma o cinto e compre e vai ao Eufrates. De Jerusalém até Eufrates, irmãos, cerca de 1.120 quilômetros. Quem gosta de viagem longa aí, ó. Eu gosto de viajar, às vezes eu gosto de fazer umas viagens longas. Já não estou tão novinho assim, que às vezes cansa a mulher que tem que me ajudar para dirigir. Mas 1.120 quilômetros, irmãos, se fosse uma viagem de carro, cerca de 16 horas. 1.120 quilômetros. Se fosse uma viagem de avião, 1h30, aproximadamente. Se fosse uma viagem a pé, 3 meses. 110 dias. Então, Jeremias tinha que fazer o quê? Tinha que sair de Jerusalém, onde estava o templo, a casa de Deus, e ir para Eufrates. O que é o Eufrates? Eufrates é um dos rios, né? Um dos rios, você se lembra que ele é citado, inclusive, em Gênesis, como um dos rios que sai ali no jardim do Éden. Então, Jeremias tinha que comprar o cinto e viajar cerca de 3 meses. Nós não sabemos se ele viajou a pé ou se ele viajou a camelo, se viajou a cavalo. Considerando ter ido a pé, ele viajou quanto tempo? 3 meses. 3 meses. Isso andando a 4 km por hora. 4 km por hora. Jeremias, então, deveria entrar no rio Eufrates e esconder aquele cinto de linho puro, finíssimo, né, em uma fenda, encontrar lá alguma brecha lá, entrar dentro d'água, uma rocha, né, e enfiar e deixar o cinto de linho ali. E o profeta, irmãos, obedeceu o Senhor como o Senhor havia ordenado. Passados muitos dias, não fala quanto tempo, mas muitos dias, o Senhor chamou novamente o profeta. Então, imagina, viajou quanto tempo? 3 meses. Voltou para Jerusalém. E agora Deus fala assim: profeta, volta lá. E vai pegar o cinto de linho. Vai ao Eufrates, pega o cinto que te ordenei que escondesses, e obedientemente Jeremias cumpre as ordens de Deus. E pela 4ª vez, Deus tinha uma palavra. Essa última palavra, irmãos, tinha um cunho pedagógico, como eu disse. Havia uma lição a ser aprendida com aquela situação. E Deus, como um grande pedagogo, um grande ensinador, aplica a lição a Jeremias e ao povo de Israel. Primeiro, o cinto de linho, uma faixa em torno do quadril, era parte da vestidura sacerdotal, presa ao corpo. Isso é descrito lá em Levítico, capítulo de número 16, verso 4, que fala assim: fala sobre as determinações que Arão deveria se ater ao exercício sacerdotal. Vestirá a túnica de linho sagrada, terás as calças de linho sobre a pele e cingir-se-á com o cinto de linho. Então, o linho e o cinto fazia parte dessa veste sacerdotal, né? Então, e são essas as vestes sagradas. Então, o linho representava muito, o simbolismo dele era muito grande naquele contexto. O cinto era um símbolo da ligação do povo de Israel com o Senhor, uma nação que Deus havia chamado para ser uma nação sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? Uma nação que servisse ao Senhor, que andasse na presença do Senhor o tempo todo e que levasse diante das outras nações quem era Deus, que anunciasse isso.
Isso lembrava ao povo, irmãos, essa ligação do linho, e o linho preso ao dorso, ao quadril, no caso do sacerdote, lembrava o quê? A necessidade da pureza do povo. Né? Então, vamos pensar o seguinte, que na verdade o sacerdote ele apenas representava a ideia também do próprio Deus, a gente vai ver isso depois. Então, o linho ligado ao corpo representava a pureza de Deus, porque Deus é santo, o linho, toda essa questão de durabilidade, de pureza, de 100% de fibra de linho, pureza. A necessidade de um relacionamento com Deus, a necessidade de intimidade, a necessidade de proteção, a necessidade de cuidado. Então, tinha todo esse simbolismo. E havia uma outra situação. O cinto levado para o rio Eufrates significava o distanciamento da nação de Israel em relação a Deus. Como disse, 1.120 quilômetros. Né? 1.120 quilômetros. Cerca de 4 meses a pé, cerca de 1h30 de voo, se fosse pensar em voo, né? E aí cerca de 16 horas de carro, mas naquele tempo não tinha transporte como nós temos hoje, coisas modernas, 3 meses. E a ideia de Jerusalém, a casa de Deus, onde está o templo, e o Eufrates, algo tão longe, simbolicamente também representava esse distanciamento de Jerusalém em relação a Deus. Jerusalém estava bem distante do Eufrates, e simbolicamente a distância geográfica representava essa distância de Israel do Senhor. Esse distanciamento, irmãos, é descrito desde o capítulo 2. Desde o capítulo 2, os irmãos que estão acompanhando a série de estudos e pregações vão ver que Deus está falando o tempo todo o quanto ele queria estar perto da nação, mas a nação não queria estar perto de Deus. Estranho, né? A nação que Deus chamou para ser o povo dele, e o povo está dizendo assim, nós não queremos estar perto do Senhor, porque o povo deu as costas para Deus. Se você ver lá no capítulo 2, verso 5, acompanhe na sua Bíblia, porque eu acho que você cria uma memória visual também, até registra aí, põe aí com a caneta, com lápis, alguma coisa assim, né? Capítulo 2, verso 5 fala assim, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem. Eles estavam afastados de Deus. Capítulo 2, verso de número 19. Vê que mal e quão amargo é deixar do Senhor. O povo deixou o Senhor. Capítulo 2, verso de número 32. Todavia o meu povo esqueceu de mim por dias sem contas. O que Deus estava querendo dizer com isso, irmãos? O povo esqueceu de mim, faz tempo. Nem me lembro quando eles me buscaram. Dias sem conta. Capítulo 3, verso 21, está dizendo assim, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, andaram errantes. Capítulo 5, verso 7, está dizendo assim, teus filhos me deixaram a mim e juraram pelos que não são deuses depois de eu os ter fartado. Deus está dizendo, o povo esqueceu de mim. Capítulo 5, verso 19, diz assim, como vós me deixardes, servis a deuses estranhos da vossa terra. Capítulo 5, verso 25, mas este povo é de coração rebelde, contumaz rebelaram-se e se foram. Contumaz significa coração duro, que não se dobra, que preferiu servir a sua própria riqueza. Capítulo 9, verso 3, fala assim, porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. E por fim, até o capítulo 9, verso 23, o Senhor destaca o fato de dizer, eles estavam se gloriando em sua pobre riqueza, em seu conhecimento e na sua idolatria. Então, consegue perceber Jerusalém, templo, casa de Deus, Eufrates, 1.120 quilômetros, longe, distante, simbolicamente, um decurso de tempo, um percurso, uma trajetória longínqua, e que agora Deus está fazendo. Isso simboliza o quê? O quanto eles estão longe de mim, o quanto eles estão afastados de mim.
né? Esses textos, irmãos, são mais do que suficiente uma declaração de que a nação deu as costas para Deus, de que a nação deu as costas para o Senhor, e que o cinto podre representava alguma coisa. Quando Deus manda com que Jeremias voltasse até o Eufrates pela última vez e pegasse aquele cinto, depois de um tempo, já não prestava para mais nada. Aquele cinto estava podre. Nós vimos aqui, nosso irmão Tiago leu Oséias capítulo 5:5, quando fala que o cinto podre tinha uma representação. E Oséias 5:5 fala que a soberba de Israel era o grande problema. A soberba de Israel estava acusando a nação de Israel. O que é soberba, irmãos? Soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas, é arrogância, altivez, autoconfiança exagerada. Eu dou conta, eu não preciso de mais ninguém, não preciso de nada, eu dou conta. Soberba é uma manifestação negativa que denota a pretensão de superioridade, podendo se manifestar individualmente ou em grupo, externa ou manifestada de maneira ostensiva, a ponto de menosprezar e massacrar indivíduos considerados por eles como seres inferiores. Conceito geral de soberba. Mas aqui a soberba, irmãos, era a soberba de Israel em relação a quem? A Deus. A criatura olhando para o Criador, dizendo: não preciso do Criador, não dependo do Criador, e eu sou autossuficiente, eu me basto. Irmãos, foi essa soberba que gerou o distanciamento de Deus, e essa distância é representada de forma que essa questão geográfica, Jerusalém, Eufrates, isso nos faz pensar, irmãos, que um povo longe de Deus não tem como ter futuro e paz. Uma igreja longe de Deus não tem como ter futuro e paz. Uma igreja longe de Deus como Laodiceia, que não tinha, que achava que estava rica, abastada, e que o Senhor fala: olha, você é pobre, cega e nu. Uma família longe de Deus não tem como sonhar com dias de paz e esperança. Um homem longe de Deus não pode ter segurança de dias abençoados e esperança de salvação. Longe de Deus, todos se aproximam e são dominados pelo pecado. E são dominados pelo pecado que nos engana, que nos destrói e que nos desautoriza. Longe de Deus, o homem é como esse cinto podre, apodrecido pelo pecado, pela malícia, pela luxúria, pelo prazer. Estamos assistindo em nossos dias, e um dos ministros da nossa Suprema Corte, nesses últimos dias, fazendo menção ao orgulho gay, ele disse o seguinte, defendendo o movimento LGBTI+, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros. Ele fala que isto que estamos vendo no mundo é uma grande conquista. Ele disse que isso é o que valida a vida, porque vale a pena viver de acordo com seus afetos. Disse ainda que deseja uma linda parada LGBT. Irmãos, nós estamos assistindo as nossas autoridades, dia após dia, fazerem declarações completamente contrárias àquilo que Deus deseja. E essas declarações que vão contra as Escrituras, vão contra Deus, são uma afronta a Deus. Queridos, nós estamos assistindo algo terrível.
Paulo viveu isso como um fariseu. Paulo achou que, como fariseu, e deixou que a sua fúria direcionada aos cristãos fosse o suficiente por conta da sua autossuficiência. Ele não precisava de Deus, ele não precisava de Cristo, ele precisava de uma religião, ele precisava de um poder religioso. Ainda bem que o Senhor mudou a vida de Paulo. Agostinho de Hipona, não sei se vocês já leram a vida de Agostinho, ou chamado Santo Agostinho. Agostinho teve uma vida devassa, uma vida pregressa, e a sua mãe sempre intercedeu por ele. Nós sabemos, irmãos, que é Deus quem salva, porque no seu plano eterno ele já tinha aquele plano. Mas a mãe de Agostinho foi uma mulher intercessora, que via a imoralidade do filho, porque o filho achava que, tendo o prazer, ele teria como que uma experiência mística através do prazer. E ele enveredou a vida dele por esse caminho. Martim Lutero viveu longe de Deus, seu tempo como monge agostiniano, fazendo aquelas macerações, buscando a salvação pelas obras, sendo direcionado de acordo com o seu próprio querer. Martim Lutero foi um dos que, tal qual a nação de Israel, falou: eu não preciso de Deus, eu posso buscar uma espiritualidade conforme aquilo que eu desejo. Santo Agostinho também está dizendo: eu não preciso de Deus, o meu prazer me faz desfrutar dessa epifania. Paulo está dizendo: eu não preciso de Cristo, eu não preciso de cristãos, eu não preciso de Deus. Eu posso viver a minha vida religiosa, no meu partido político, na minha vida como fariseu. Queridos, ao longo da vida nós estamos assistindo dia após dia os homens dizerem que não precisam de Deus. E a lição que permanece, que nós aprendemos, irmãos, em relação à questão do cinto de linho apodrecido, que quem permanece longe de Deus é consumido pelo pecado da autossuficiência. Não precisa de Deus, diz não precisar de redenção, de salvação, não precisa de conforto, não precisa de justificação em fé, não precisa de guardar a esperança de uma nova vida nos céus, na eternidade. Dizem: tudo que temos e somos nos basta. Irmãos, eu estou trazendo esses outros exemplos, mas era isso que a nação de Israel estava dizendo para Deus: Deus, nós não precisamos do Senhor. Se eu puxar na sua memória, o que você lembra lá de Êxodo, capítulo de número 1, 2, 3? Você se lembra do chamamento de quem? De Moisés. Moisés é chamado. Se você voltar um pouquinho, Gênesis capítulo de número 12, você vai ver um Deus chamando Abraão de Ur dos Caldeus e fazendo para ele uma promessa, que a sua descendência seria como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Abraão tem seu filho, o filho da promessa, 100 anos, 25 anos de esperança, e o Senhor dá o filho, nasce o filho Isaque. De Isaque vem Jacó e Esaú. Deus fala: olha, amei Jacó, me aborreci de Esaú, e Deus separa Jacó para que através dele 12 tribos fossem levantadas. E essas 12 tribos são levantadas e vivem no contexto de Canaã. Depois essas 12 tribos, por conta da fome que estava na terra, vão para a região do Egito, permanecem ali 400 anos, e Deus, sendo fiel àquela aliança que fez com Abraão, está cuidando daquele povo, mesmo debaixo do cativeiro egípcio, e Deus cuidando daquele povo, preservando e dando uma palavra de libertação e de esperança por meio de Moisés, Êxodo capítulo 3. Esse povo agora sai protegido, sai cuidado, não sai machucado, não sai estraçalhado, mas muito pelo contrário, o povo sai protegido pelo próprio Deus. Atravessam o mar, vão enfrentar os inimigos que estão na terra que Deus prometeu a dar a eles. Deus está cuidando o tempo todo dessa nação e falando: eu sou o Deus de vocês. Vocês são o meu povo. Eu sou o Deus de vocês.
Irmãos, e eles estão dizendo: Deus, tudo que temos nos basta, nós não precisamos mais do Senhor. É bem sabido, irmãos, que nos últimos tempos a apostasia seria uma das grandes marcas do cristianismo. Jesus mesmo nos alertou no sermão profético em Mateus capítulo 24, 25. Já nos foi dito isso. Paulo já nos advertiu: nos últimos dias surgirão tempos difíceis. E, amados, o que nós estamos assistindo nos dias de hoje é exatamente uma realidade tal qual a descrita nas Escrituras. Mas o quanto nós precisamos lutar contra isso. O quanto você precisa lutar contra isso. Deus, então, irmãos, no verso de número 10, ele denuncia um comportamento maligno por parte da nação e mostra duas características de malignidade. Malignidade. Quando eu falo de malignidade, irmãos, estou falando de ação do demônio, do diabo, de Satanás. Tá? O que Satanás faz na mente, no pensamento, nas emoções das pessoas? Primeiro, o Senhor diz assim, verso 10, esse povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para o servir e adorar, será tal como este cinto que para nada mais presta. O que está acontecendo, irmãos? O povo não queria mais ouvir a voz de Deus. Uma recusa. E Deus está dizendo: isso é coisa do maligno. Quem não quer ouvir a palavra do Senhor? Segundo, andar após outros deuses. Servir a outros deuses. Queridos, a idolatria é algo que incomoda o coração de Deus, porque Deus tem ciúmes para com o seu povo. E a nação de Israel foi separada para servir unicamente a Deus. Nessa semana eu tive uma notícia não muito boa. Um jovem pastor da nossa denominação, depois de 10 anos de ministério, como ministro presbiteriano, passou a se encantar pela doutrina romana e tudo aquilo que ele havia declarado como expressão da sua fé, desde a classe de batismo, quando professou a fé, desde seu exame para ser licenciado como pastor, desde o seu exame para ser pastor, desde a sua ordenação. Hoje ele abriu mão de tudo. Tudo aquilo que ele havia declarado como expressão da sua fé, hoje ele nega. Nega os valores da reforma. Sua graça, sua fé, só Cristo, só as Escrituras, só a glória de Deus. A autoridade das Escrituras, para ele agora, não só a Bíblia, tem que ter a Bíblia e a tradição. Hoje ele crê na devoção aos mortos. Deuteronômio capítulo 18, verso 11, diz assim, que Deus condena o culto aos mortos. Hoje ele se envolve com a devoção a Maria, e um monte de outros ensinos, irmãos, refutados pelas Escrituras. E para espanto de vocês, essa pessoa que eu cito foi meu pastor auxiliar. Foi meu pastor auxiliar durante 5 meses. O que eu quero dizer, irmãos? Nós temos que estar atentos. A apostasia está aí. E as pessoas estão encantadas com tantas coisas. Como a nação de Israel se encantou. E Deus está mostrando por meio dessa experiência com o profeta Jeremias. Veja o cinto. O cinto está podre. O cinto está podre. E esse apodrecimento faz com que esse cinto nada preste. Ele não serve para mais nada. Por mais que ele tenha tido pureza, por mais que as fibras sejam excelentes, o mais alto grau de excelência, não presta para mais nada, porque da mesma forma que esse cinto estava todo bonito e num aparato belíssimo para cumprir a sua função, esse cinto apodrecido representa a soberba de Israel. No verso 11, a igreja pode ler comigo o verso 11? Vamos ler junto? Vamos lá?
Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor. Tá bom, até aí. Deus está dizendo, porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz essa nação, eu levantei essa nação, e eu levantei com o propósito de que se eles se apeguem a mim, eles estejam ligados a mim, como casa de Israel, e toda a casa de Judá esteja ligado a mim. Deus está dizendo isso. O propósito existencial desse cinto era isso. Mas, de repente, irmãos, a nação que foi chamada, que foi vocacionada para estar em comunhão com o Senhor, não mais queria estar apegada a Deus. E você precisa estar consciente, meu querido, se você faz parte da família da aliança, seu pai te trouxe à igreja, você aprendeu sobre Deus e você declarou a sua fé. Se você veio em outros tempos e declarou a sua fé e fez a sua pública profissão de fé e disse, eu creio em Jesus, Jesus é Senhor da minha vida, eu não tenho outro Deus, permaneça nessa confissão. Porque quando pessoas não permanecem nessa confissão, o caminho é apostasia. E Israel estava vivendo tempo de apostasia, e esquecendo de Deuteronômio capítulo de número 8. Lá atrás, Deus havia dito nos dias de Moisés que o povo não deveria esquecer os 40 anos de deserto, no qual Deus permitiu que eles fossem humilhados. Experimentou fome temporária, mas Deus supriu, Deus trouxe o alimento, o maná, codornizes, a água. As roupas não haviam envelhecido e nem os pés se incharam pela longa caminhada que tiveram. Deus havia dito, Israel, guarda o teu coração e não te esqueças, o Senhor, Deuteronômio capítulo 8, verso 11, fala isso. E para que não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem os teus rebanhos e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundante e toda essa abundância se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus está dizendo, Deus alertou lá atrás, Deuteronômio capítulo 8. Olha, não se esqueça. Quando faltou, eu dei. Quando faltou comida, eu provi. Quando faltou água, eu dei. Se faltou carne, eu provi. Não faltou roupa, as sandálias dos vossos pés não se desgastaram, e eu ainda tirei vocês da casa da servidão. Deus está dizendo isso. E não se esqueça disso. E não permita que seu coração se eleve. O que é o coração se elevar, irmãos? Interessante que essa mesma declaração é tida lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 28. Na comparação que é feita em relação ao rei de Tiro, essa comparação é feita também em relação a Satanás. E a expressão que é usada lá em Ezequiel, capítulo de número 28, é que o coração do rei de Tiro se elevou. E o coração do rei de Tiro se elevou a ponto do rei de Tiro dizer assim, eu vou me assentar na cadeira de Deus. Quem é que pensou isso, gente? Satanás. Eu vou me assentar no trono de Deus. Por que é adoração só para Deus? Por que não pode ser para mim? Por que vocês não podem me adorar também? Caio Fábio chama isso de síndrome de Lúcifer. O coração se eleva. O coração da nação se elevou. Se esqueceram de Deus e agora estavam dando as costas para Deus. E depois Deus está dizendo assim, e não digas em teu coração, a minha força, o meu poder e o meu braço que adquiriram tais coisas. A nação está dizendo assim, Deus, fica no teu cantinho e eu no meu, porque tudo que eu tenho, meu braço, foi a minha força, foi o meu poder, foi a minha inteligência, foi a minha capacidade, a minha esperteza, a minha habilidade,
a minha criatividade. Deus, o Senhor não está nesse negócio, não. Só tem isso aqui porque eu sou bom. Queridos, olha só a nação que foi chamada para servir a Deus. Deus ainda diz no capítulo de número 8, verso 19, se esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e adorares, o próprio Deus está dizendo, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Protesto é um ato de reclamar, é um ato, um grito, um brado, uma repulsa, a não concordância. Deus está dizendo, olha, se vocês derem as costas para mim, se vocês buscarem outros deuses, eu protesto, eu recuso, não aceito isso. Eu vou gritar, eu vou fazer alguma coisa para chamar a atenção, para que vocês mudem. Lembrem-se que Deus tinha um propósito glorioso para a nação. Contudo, a soberba entrou no caminho, e como entrou no coração de Lúcifer. Porque como o cinto se apega aos lombos dos homens, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e a toda a casa de Judá. O que a soberba fez com a nação, irmãos? O que a soberba fez com a nação? Vamos ler a parte do verso 11. Vamos ler o verso 11 de novo? Vamos lá? Vamos lá? Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, louvor e glória, mas não deram ouvidos. Aqui, irmãos, se a gente pudesse pensar, tem uma declaração de propósito do próprio Deus sobre o que deveria acontecer com a nação enquanto eles estivessem obedientes e atentos à palavra do Senhor. Estão dizendo, Deus está mostrando qual seria o propósito deles. E aplicando, irmãos, esse texto a nós podemos dizer assim, que isso se aplica também ao propósito de Deus para as nossas vidas. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Pensa bem aqui comigo. Será que Deus te pôs aqui na terra, que você viver 50, 60, 70 anos, 80, só para comer, beber e dormir e desfrutar do prazer que a comida, o sono traz? Será que Deus colocou você aqui na terra só para você ganhar dinheiro? Será que Deus colocou você aqui na terra só para você ter um conhecimento a mais e mostrar a sua habilidade de conhecimento? Será que Deus colocou a gente aqui na terra para quê? E essa pergunta, irmãos, ela para em nossas mentes, e quando nós estamos longe de Deus, é bem provável que nós entremos em crise existencial, porque nós perdemos o senso de propósito. Quando você não sabe o propósito pelo qual você existe, você entra em crise. É por isso que o povo está suicidando. Japonês suicidando, alemão suicidando, e agora a pandemia veio, as pessoas perdendo a perspectiva, a expectativa de vida, o que eu vou fazer, o que vai ser da vida a partir de então, com pandemia, com cerceamento de liberdade, o que vai ser? As pessoas não estão dando conta, porque não tem senso de propósito. Quando não se tem senso de propósito, a morte é o caminho para muitos. Prefiro morrer do que viver, porque não tem propósito. É por isso que gente rica suicida. É por isso que artista suicida. É por isso que gente muito renomada, se não suicida, entra para o mundo da droga, para o sexo à vontade, para a promiscuidade, entra para o prazer, porque ele quer atribuir algum significado existencial para a vida fazendo aquilo, porque está longe de Deus. E, amados, a nação de Israel fez a mesma coisa. A nação de Israel, a gente usa a expressão, cara, se deu um tiro no pé. O que a nação de Israel fez? Deu um tiro no pé. Limitou-se a si mesmo, porque não conseguia agora mais viver nessa perspectiva de que Deus só fica no teu canto e nós vamos ficar no nosso, porque nós não precisamos do Senhor. Vocês se lembram, numa das primeiras falas, profetas, sacerdotes e pastores, todos alinhados. Se a liderança estava assim, imagina o povo. Se a liderança estava dizendo, não precisamos de Deus,
pastores, profetas e sacerdotes. Só curando superficialmente a ferida do povo. Imagine então o povo. Por isso que eu cito, imagine então as nossas lideranças mundiais dizendo: nós não precisamos de Deus. Imagina o povo, as nações. O que a soberba fez com a nação? Primeiro, a soberba, irmãos, ela rouba e sufoca a verdadeira mensagem de pertencimento. Deus está dizendo assim: olha, ó casa de Israel, para serem o meu povo, era povo, 2 Pedro 2,9, de propriedade exclusiva de Deus. Mas quando eles se afastaram de Deus, eles perderam a noção de pertencimento. Noção de pertencimento. Nós pertencemos a Deus. Nós somos de Deus. O propósito da nossa vida é servir a Deus. Podemos trabalhar, podemos estudar, podemos construir família, podemos passear, podemos desfrutar daquilo que o cosmos, o mundo tem, que nos oferece prazer, uma praia, um campo, uma piscina. Podemos sim, mas a nossa vida pertence a Deus. E tudo que temos e somos é para a glória de Deus. Quando, irmãos, Israel se afastou do Senhor, perdeu essa noção. É por isso que o crente, quando fica afastado de Deus, não lê a Bíblia, não ora, não busca ouvir a palavra, ele fica perdido. E todo mundo é culpado pela dor dele, porque ele está longe do Senhor. Perdeu a noção de pertencimento. Primeira coisa, que ele pertence a Deus, que ele é do Senhor. Êxodo capítulo 6, verso 7, o Senhor já havia dito lá atrás: eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Aquele povo pertencia a Deus, era um povo exclusivo de Deus, e agora estavam servindo a deuses falsos, que nada lhes proporcionava por serem nulos. Eles perderam a ideia de que era um povo da aliança. Deus fez uma promessa em Gênesis 3,15, Deus fez uma promessa para Noé, Deus fez uma promessa para Abraão, Deus fez uma promessa para Davi, e Deus nos faz uma promessa por meio de Jesus Cristo. Eles perderam a noção. Segundo, a soberba rouba e sufoca a verdadeira noção de vida de adoração. Israel era motivo do louvor a Deus. Seu propósito como nação era o de adorar o Senhor. Os salmos que você tem na Bíblia, Salmo 100, a princípio, contexto judaico. A princípio, contexto do povo da aliança. Celebrai com júbilo ao Senhor, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Propósito que Deus tinha para aquela nação. Salmo de número 132, 7. Adoremos ante o estrado de teus pés. Vamos adorar a Deus. Salmos de número 55, convite do próprio Deus à nação: vinde, cantemos ao Senhor, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro, ao encontro de Deus, indo a Jerusalém. Mas agora Israel perdeu essa noção, e a vida de adoração foi sufocada. Terceiro, a soberba rouba e sufoca a percepção da glória e da presença manifesta de Deus. A identidade daquele povo, irmãos, estava ligada à natureza do próprio Deus. Como hoje, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja militante, e antes de termos o aspecto denominacional, nós somos esse povo que foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. E a ponto de Apocalipse nos ensinar que o Senhor, ao soar da trombeta, vai reunir dos 4 cantos gente de todo povo, tribo, língua e nação, e vai adorar esse Deus. Mas quando a soberba atinge o coração da nação, a nação perdeu essa noção, e nós podemos estar também perdendo essa nossa identidade como um povo que adora a Deus, que serve a Deus. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, também haviam experimentado o mesmo. Vocês se lembram, irmãos, que quando Adão e Eva foram tentados, antes da tentação, a criatura servindo
Criador. E depois Satanás adentra aquela circunstância e diz algo terrível para os nossos primeiros pais. No dia que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. No dia que comerdes da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, irmãos, se Deus estava aqui no alto e Adão e Eva aqui, a tentação foi o quê? Não, ou a gente sobe, ou Deus desce. E nós vamos ser como Deus. E como Deus, nós não vamos precisar adorar ninguém. Muito pelo contrário, em alguns momentos vão querer nos adorar. O resultado, irmãos, querer ser igual a Deus, viver independente de Deus, é pura arrogância e soberba. Do verso 15 ao verso 18, Deus tem uma mensagem por meio do profeta à nação. E já concluindo aqui a minha fala, Deus dá oportunidade de arrependimento e profundas mudanças e manda Jeremias dizer 3 coisas para a nação. Primeiro, ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais. Verso de número 15, do capítulo de número 13. Dai glórias ao Senhor vosso Deus, antes que venham dias de trevas e tropecem os vossos pés, e venham sombra de morte e reduza a escravidão. Segundo, se não ouvirem a minha alma chorará em segredo por vossa causa, por causa da vossa soberba, porquanto o rebanho do Senhor será levado cativo. Deus coloca essas palavras na boca de Jeremias, mas o próprio Deus está sentindo aquilo também, dizendo, olha, a minha alma está entristecida, está chorando porque Israel está longe de mim. A tristeza de Deus era representada pela tristeza do profeta. Você se lembra que Jesus chorou quando viu a indiferença de Jerusalém em relação a ele. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis abençoar, eu quis ajuntar vocês, mas vocês não querem. Terceiro, irmãos, Jesus fala e diz: dize ao rei e à rainha, a rainha mãe, humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. A rainha mãe aqui, provavelmente Neustã, a mãe do rei Joaquim, que era o rei nos dias de Jeremias. E que aquele rei estava fazendo tudo o contrário que Deus queria. A coroa é sinal de quê? Realeza. Que mais? Poder. Que mais? Autoridade. Aí o Senhor está dizendo, olha, a coroa vai cair da vossa cabeça. A coroa caída no chão representava a perda de autoridade, poder, influência, comando, liderança, a não ser que se humilhasse. Deus está dizendo, olha, a rainha mãe e o rei precisam se humilhar, liderança. E se humilharem, talvez a sorte de Israel poderia ter sido mudada. Deus havia mandado o profeta Jeremias para adverti-los. Como Deus tem usado a vida de muitas pessoas nos dias de hoje para anunciar a salvação e denunciar o pecado e apresentar uma mensagem de arrependimento. Deus não tem prazer na morte do ímpio, muito menos do justo. Ezequiel capítulo 18, 23 nos mostra isso. Tenho algum prazer na morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos. Deus estava lutando para não punir a nação. Porque ele não tinha prazer e não tem prazer na morte do ímpio, muito menos tem prazer em relação a trazer algum tipo de mal sobre a vida do justo. Deus desejava profundas mudanças por meio da profecia dada a Jeremias. E essas mudanças deveriam acontecer a partir do rei, sua mãe e, evidentemente, chegando aos súditos. O caminho da mudança, irmãos, era a humilhação. Então, perceba o quê? Deus começa tratando do problema, do pecado, e fala como é que tinha que resolver aquilo. Pecado era soberba. Como tratar daquilo? Um coração humilhado na presença do Senhor. E dependente, reconhecendo quem era o Senhor.
Você se lembra, 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar, e me buscar, e afastar-se dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Israel precisava disso. Tiago, capítulo de número 4, Novo Testamento, aponta também para nós o mesmo caminho. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Eles estavam vivendo de acordo com o coração maligno. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o vosso coração. E se lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor. E por fim, irmãos, lá atrás, o Senhor havia dado por meio do saltério, dos salmos, uns salmos para aquela nação. Se vocês se lembram do salmo de número 131, Deus está ensinando o povo a falar com Ele e agir de forma correta. E o salmista fala assim: ó Senhor Deus, já não é orgulhoso, já não é soberbo o meu coração. Deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás de grandes coisas extraordinárias que estão fora do meu alcance. Assim como criança desmamada fica quieta nos braços da sua mãe, assim estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor vosso Deus, desde agora e para sempre. É uma outra tradução, mas o salmista fala: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas grandiosas demais para mim, mas antes fiz calar e sossegar a minha alma. Espere Israel pelo Senhor, espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Irmãos, que Deus nos livre do pecado de soberba. Que Deus nos trate, se estivermos agindo com essa soberba que traz a ideia de um distanciamento de Deus, que traz a ideia de que nós não precisamos do Senhor. Que nós não sejamos um linho podre. Que nós não sejamos um cinto de linho podre, apodrecido pela soberba, que corrompe, que destrói, que nos afasta de Deus. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar e assim estamos encerrados. Obrigado, Deus, por esse momento de exposição da Tua Palavra, de refletirmos e meditarmos o que o Senhor quer de nós nos dias de hoje. Aplica de maneira poderosa aos nossos corações essas verdades. De maneira tal, Deus, que sejamos santificados e purificados e o nosso amor por Ti seja renovado. Traga-nos à noite para ouvirmos mais do Senhor, que haja reflexão durante esse domingo nessas verdades. E, ó Deus, tenha misericórdia de nós nessa geração tão difícil, tão perversa e tão distante do Senhor. Abra os nossos olhos, ó Deus, e tenha misericórdia daqueles que têm se enfraquecido ou têm se afastado do Senhor. Pedimos também misericórdia sobre cada um de nós, para que aquele que está em pé veja que não cai. Em nome de Jesus. Amém.